É possível viver de renda com fundos imobiliários? Será que vale a pena passar 10, 15, 20 anos investindo em fundos imobiliários, montando uma carteira de investimentos para viver exclusivamente dos dividendos? Será que isso é possível? Será que vale a pena? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma simulação de investimentos de 10 anos em fundos imobiliários, para saber se valeu a pena investir, para saber como foi o comportamento dos fundos diante da inflação e também como que ficaram os rendimentos. Será que dá para viver de renda depois de investir 10 anos em fundos imobiliários? Se você quer saber essa resposta, fica aqui nesse vídeo até o final. E para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores, já invisto no mercado financeiro há mais de 5 anos e meio. Então, se você é novo por aqui, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo desse canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar o like para me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais, combinado? Conto com o seu like. Bom, eu acho que todos sabem que nos últimos anos os fundos imobiliários eles vêm crescendo muito. Já atingimos aí vários milhares de investidores em fundos imobiliários. E por que o investidor está buscando os fundos imobiliários neste momento? Cada vez mais os investidores estão deixando a renda fixa para seguir aí para os fundos imobiliários. Eu listei aqui dois principais motivos para isso acontecer. O primeiro motivo é a questão de segurança. Principalmente quem vem da renda fixa busca por segurança. A principal característica de um ativo para quem sai da renda fixa é a segurança. E os fundos imobiliários eles conseguem entregar essa segurança para o investidor, porque eles são lastreados basicamente em imóveis. E o segmento imobiliário é um dos mais seguros do nosso país atualmente. Então, depois da renda fixa, os FIIs são a classe de ativos mais segura do nosso país. E depois a gente passa para ações e assim por diante. Então, esse é um dos principais motivos que os investidores saem da renda fixa e vão para os fundos imobiliários, tá? Além de buscar, claro, uma rentabilidade maior. O segundo motivo pela popularização dos fundos imobiliários é por conta dos dividendos mensais. Assim como quem tem um imóvel e aluga esse imóvel e todos os meses recebe aluguéis, os fundos imobiliários também pagam aluguéis e você não precisa desembolsar 200, 300, 400, 1 milhão de reais de uma vez só comprando um imóvel para receber aluguéis. Você já consegue investir com 10 reais ou até menos. Existem fundos imobiliários aí cotados na casa, com suas cotas cotadas na casa de 8 reais. Então, com 8, 10, 20 reais você já consegue começar a receber aluguéis. E isso acaba atraindo o público, né? As pessoas querem receber dividendos, querem receber aluguéis todos os meses. Quem não quer receber uma renda passiva todo mês? Então fica fácil para você começar a investir, porque as cotas de muitos fundos estão com um preço baixo, né? 8, 10, 15 reais, e você já consegue receber no próximo mês e consegue reinvestir esse dividendo junto no próximo aporte, o que potencializa o seu poder de compra. Cada vez você vai comprando mais cotas e vai recebendo mais dividendos e aquela bola de neve vai aumentando cada vez mais. Quanto mais você recebe em dividendos, mais você pode comprar cotas. No outro mês você recebe mais dividendos. Então é um investimento que se retroalimenta e vai crescendo cada vez mais. Então esses são os dois principais motivos que fazem os investidores procurarem os fundos imobiliários. Então é muito importante você entender se dá para viver de renda com fundos imobiliários para não passar 10, 15, 20 anos investindo e lá na frente descobrir que não valeu a pena. Então eu fiz uma simulação de investimentos, tá? Com 3 fundos imobiliários. Eu peguei os 3 fundos imobiliários mais conhecidos da bolsa, tá? 2 de tijolo e 1 de papel. E fiz uma simulação de investimento nos últimos 10 anos. Para quem começou a investir nesses fundos lá em 2013, será que compensou? Será que hoje essa pessoa está aposentada? Será que ela consegue ganhar pelo menos um salário mínimo? Tá? Então eu vou te responder todas essas perguntas. E também vou começar aqui mostrando uma simulação em renda fixa. Tá? Então eu peguei uma Selic, uma taxa Selic, média dos últimos 10 anos, e montei também uma simulação de investimentos. O mesmo investidor teria investido o mesmo valor na renda fixa para saber qual teve a maior rentabilidade e qual acumulou mais patrimônio ao final desses 10 anos. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nessa tabela é a parte de renda fixa. Depois eu vou falar dos fundos imobiliários, tá? Então eu peguei aqui a taxa Selic. Esse investidor ele iria investir em algum tipo de ativo atrelado à taxa Selic. Pode ser o Tesouro Selic ou até mesmo um CDB de um banco que é atrelado ao CDI. O CDI ele é sempre bem próximo da taxa Selic. Então só para a gente ter aqui uma noção de quanto esse investidor conseguiria acumular em 10 anos. Bom, então a Selic média
dos últimos 10 anos, eu somei aqui, e ficou em 10%. Então, ficou mais ou menos em 10% ao ano nos últimos 10 anos, tá? O que dá a inflação média nesses últimos 10 anos, eu também procurei aqui, fiz todos os cálculos, ficou em 5% ao ano. Então, a gente tem que descontar essa inflação desse retorno para a gente saber a taxa de juros real, que dá 5%, que é de 0,42% ao mês. E aqui eu não levei em consideração ainda o desconto do imposto, tá? Ainda teria o imposto que incide sobre os rendimentos da renda fixa. Eu vou levar em consideração aqui apenas a taxa real de juros. Então, esse montante aqui seria um pouco menor se eu descontasse ainda o imposto que tem que ser descontado na renda fixa. Os fundos imobiliários, por enquanto, nos dividendos, eles são livres de imposto de renda. Você só paga se você vender as cotas com lucro, tá? E o imposto é de 20% sobre o lucro. Sobre os dividendos, ainda não temos imposto. Então, eu montei uma tabela bem simples aqui, tá? Com aportes de R$ 1.500 por mês. Então, esse investidor ele iria investir, começando lá em 2013, em agosto de 2013, ele ia investir R$ 1.500 por mês, sempre aqui no Tesouro Selic, tá? Só para ficar mais fácil de entender. E os juros sobre juros aí vão atuando, tá? Depois de 120 meses, 120 aportes, ele teria investido um total de R$ 180 mil. Teria recebido em juros, um montante de juros de R$ 54.392,56. E o acumulado do investimento mais os juros de R$ 234.392,56. Então, esse seria o resultado de um investidor que passou os últimos 10 anos investindo R$ 1.500 por mês na renda fixa, acumulado de R$ 234 mil. Agora, vamos levar essa mesma simulação, esse mesmo investidor, para os fundos imobiliários. Vamos supor que, em vez de investir em renda fixa, ele teria investido em fundos imobiliários. Eu peguei aqui 3 fundos imobiliários, tá? 2 de tijolo e 1 de papel. O de tijolo é o HGLG11 e o KNRI11. E fundo de papel, o MXRF11, que são os 3 fundos mais antigos da Bolsa e os mais conhecidos também da Bolsa de Valores. Eu quis pegar 1 de papel e 2 de tijolo para ficar uma simulação mais bem feita de uma carteira de investimentos. É claro que se você for investir em fundos imobiliários, você não vai ter só esses 2 tipos de fundo e você não vai ter apenas 3 fundos imobiliários na sua carteira. Você vai ter vários fundos imobiliários, 10, 15, 20 fundos imobiliários dentro da sua carteira de investimentos, tá? Para ter mais segurança, tá? Isso aqui é só uma simulação. Bom, então, o investidor começou lá em agosto de 2013, a mesma situação da renda fixa, tá? Só que aqui com aporte de R$ 500 em cada fundo. Então, são 3 fundos, o aporte é de R$ 1.500 em fundos imobiliários, assim como foi lá na renda fixa. Então, aqui eu tenho na primeira coluna as datas de compra, o preço de compra de cada mês, os aportes de R$ 500 mais o reinvestimento dos dividendos. Então, todo o dividendo pago pelo fundo foi reinvestido no próprio fundo. Os do MXRF11, reinvestidos no MXRF11, do KNRI no KNRI e no HGLG, também reinvestidos no HGLG. Cotas compradas, cotas acumuladas, o dividendo pago por cota do fundo em cada mês e o total recebido em dividendos. Eu também levei em consideração aqui um reajuste dos aportes pela inflação, tá? Então, eu fiz um reajuste de 5% ao ano no aporte de R$ 500 todo mês de janeiro. Não chegou o mês de janeiro, mais 5%. No outro mês de janeiro, mais 5%, para ir reajustando conforme a inflação, tá? Para ficar uma simulação mais correta. E fiz isso aqui durante 120 meses e chegamos nesse resultado aqui. Então, 120 aportes, preço médio do MXRF11 de compra desse investidor seria de R$ 9,55. 60 mil reais investidos, então 120 aportes de R$ 500. Cotas acumuladas 11.244, dividendo médio por cota de 8 centavos, total recebido em dividendos R$ 49.964 e o de médio de 0,85% ao mês, 10,2% ao ano, já livre de imposto de renda. Então esse foi o resultado do MXRF11 nos últimos 10 anos, 0,85% ao mês de retorno para o investidor. Agora vamos ver aqui os outros 2 fundos imobiliários. Fiz a mesma coisa aqui com o KNRI, desde agosto de 2013, aportes de R$ 500, reinvestindo os dividendos e reajustando pela inflação todo mês de janeiro. E chegamos nesse resultado aqui, 120 aportes,
preço médio de compra R$ 139,05, valor investido também 60 mil, cotas acumuladas 648, dividendo médio por cota de 83 centavos. E o total recebido em dividendos de R$ 30.287,82, o que dá um yield médio de 0,6% ao mês, 7,2% ao ano. Então aqui ele já tem um retorno bem menor, tá? É o normal, porque ele é um fundo de tijolo. Não vou entrar aqui nessa mecânica de como que os fundos se comportam, tá? Já tem vídeo aqui no canal explicando isso. O porquê os fundos de tijolo geralmente pagam menos dividendos que os fundos de papel. Isso não quer dizer que eles sejam melhores nem piores, tá? Então, a média de 0,6% ao mês, 7,20% ao ano. O HGLG eu fiz a mesma coisa, começando aqui em agosto de 2013, aportes de R$ 500, reinvestindo os dividendos e reajustando pela inflação todo mês de janeiro, para chegar neste resultado aqui. 120 aportes, preço médio R$ 139,05, valor investido R$ 60 mil. Então, o valor investido foi o mesmo lá da simulação da renda fixa, 60 mil em cada fundo imobiliário, que dá um total de 180 mil depois de 10 anos. Cotas acumuladas, 724, dividendo médio de 99 centavos por cota e o valor recebido de R$ 42.107,68, o que dá um yield médio de 0,71% ao mês, 8,52% ao ano. Então o HGLG ele já pagou mais que o KNRI nos últimos 10 anos. Feito tudo isso, a gente chegou no patrimônio. Então vamos ver como é que ficou aqui o patrimônio. Eu tenho no gráfico para ficar mais fácil da gente ver o crescimento do patrimônio. Então, em julho de 2023, o patrimônio desse investidor, depois de investir R$ 1.500 por mês nesses 3 fundos, seria de R$ 344.066, R$ 110 mil a mais do que o investidor que investiu na renda fixa nesse mesmo período, por esse mesmo valor, por esse mesmo tempo, tá? Mesmo tempo e o mesmo valor. Então, R$ 110 mil a mais, né? Aproximadamente R$ 110 mil a mais. O patrimônio hoje, se ele fosse vender as cotas, seria então de R$ 344 mil. E os rendimentos, né? Será que dá para viver de renda dos fundos imobiliários? Será que ele conseguiria agora? Bom, no mês de julho de 2023, esse investidor teria recebido R$ 2.761,43 em dividendos desses 3 fundos imobiliários, né? Aproximadamente 2 salários mínimos depois de passar 10 anos investindo aí nesses fundos. Então, sim, é possível viver de renda dos fundos imobiliários, tá? É claro que dependendo do qual é o seu custo de vida, talvez você precise investir mais ou talvez investir por mais tempo para você chegar aí no resultado que você precise para se aposentar. Mas sim, está provado que é possível você viver de renda com fundos imobiliários, dá para montar uma carteira previdenciária investindo em fundos imobiliários. É claro que você vai ter que fazer uma análise maior do mercado, analisar mais fundos imobiliários, montar uma carteira com muito mais ativos para ficar muito mais seguro para você, mas sim, é possível viver de renda com fundos imobiliários e sim, rende mais que a renda fixa. Então é por isso que a gente está tendo essa procura aí de fundos imobiliários pelos investidores, tá? Inclusive, a minha carteira tem a maioria aí de fundos imobiliários, a maioria dos ativos são fundos imobiliários e a maior parte do patrimônio também está alocada em fundos imobiliários e está tendo um bom retorno. Já tem vídeo aqui no canal mostrando também a minha carteira. Bom, pode deixar suas dúvidas, perguntas aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigado por ter assistido. Não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.